boa noite. Sou Clarice Alves e estou aqui para apresentar minha dissertação de mestrado, que tem como título Ensino da Geometria na Educação Básica por meio de oficinas. Esse trabalho de conclusão de curso propõe a inserção de oficinas pedagógicas como recurso facilitador do processo de ensino-aprendizagem da geometria no ensino fundamental 2, deste novo ano da educação básica, no intuito de proporcionar aos nossos discentes um ensino que lhes possibilite adquirir a habilidade de compreender, de escrever e representar de maneira organizada o mundo que habita, adquirindo habilidades através do ensino da geometria. O tema geometria foi escolhido, esse ramo da matemática, devido a grandes dificuldades que os estudantes de educação básica vêm apresentando, principalmente das escolas públicas. A justificativa para a escolha do tema foi devido a grandes dificuldades encontradas no decorrer da minha profissão docente, principalmente a me deparar com os alunos do sexto ano do ensino fundamental sem conhecimento de geometria, né? Falhas apresentadas no ensino da geometria nas séries iniciais do ensino fundamental. Essa falha é detectada tanto nas escolas públicas que eu trabalho, quanto em pesquisas através de provas e exames realizados pelo Brasil. Outro empecilho também no ensino da matemática é o uso do livro didático como principal recurso pedagógico, né? Esses livros são elaborados de maneira sistemática e linear, mas os alunos chegam ao sexto ano sem ter o conhecimento necessário para acompanhar o livro didático. O uso de metodologias no ensino tradicional, que não respeitam o nível de aprendizagem dos alunos, além de incentivar a memorização de fórmulas, definições e axiomas que são facilmente esquecidos. Esse trabalho busca mostrar, através do ensino a oficinas, metodologias diferenciadas que possibilitam uma aprendizagem efetiva, para que os alunos possam aprender o verdadeiro sentido da geometria e da matemática. O objetivo deste trabalho é apresentar estratégias didáticas por meio de oficinas pedagógicas que tornam o ensino da geometria mais atraente e acessível, com o uso de material concreto e manipulável e do software educacional livre e GeoGebra, com atividades planejadas e elaboradas segundo a teoria dos Van Hayek. O que é que se propõe com essa teoria? Que os alunos sejam ensinados de acordo com o nível de aprendizagem que eles encontram. Um grande empecilho hoje no ensino da geometria é o professor querer ensinar o aluno em um nível mais elevado do que o que ele está, o que impossibilita que ele consiga novos avanços e que ele aprenda de verdade os conteúdos a ser vistos. Alguns pressupostos teóricos que usei para me basear no trabalho. Para abril de 2014, o grande desafio que a escola tem enfrentado é o ensino da matemática. Professores, pais e alunos deparam durante todo o ano letivo com situações, às vezes, difíceis de resolver. É geral o conceito de que matemática é difícil e somente os inteligentes conseguem assimilar. Atualmente, os estudiosos, psicopedagogos e educadores têm se preocupado com vários problemas de aprendizagem dos alunos, e um deles se relaciona ao déficit de aprendizagem da matemática. Já Lorenzato justifica a necessidade de se ter a geometria na escola. Baixaria o argumento de que sem estudar geometria as pessoas não desenvolvem pensamento geométrico ou raciocínio visual, e sem essa habilidade elas dificilmente conseguirão resolver as situações de vida que foram geometrizadas. Também não poderão se utilizar da geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de questões de outras áreas de conhecimento. Sem conhecer a geometria, a leitura interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das ideias fica reduzida e a visão matemática torna-se distorcida. Nessa fala, Lorenzato enaltece mais ainda a importância da matemática para esses estudantes. Ele fala o quão importante ela é e a maneira que devemos trabalhar em sala de aula para alcançar esses objetivos. O que é que a gente tem hoje? Alunos se distanciando da matemática, principalmente da geometria. Então, esse avanço que precisamos obter deve estar ligado a uma nova metodologia de ensino.
que incentive e valorize a matemática em sala de aula. Já Combe evidencia a necessidade de se abandonar o tradicionalismo, isto é, a visão da matemática como disciplina que desperta ansiedade e medo em crianças, jovens e adultos, além de apresentar o maior índice de reprovação nas escolas. Evidencia também a urgência de uma reflexão acerca de novas estratégias pedagógicas que contribuam para a facilitação do processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina, ao mesmo tempo que estimule nos alunos o pensamento independente, que lhes permita a utilização de recursos e instrumentos úteis no seu dia a dia. Essas três citações falam da situação da matemática hoje, principalmente da geometria. E o que precisa se mudar? Precisa se abandonar o ensino tradicional e buscar novas metodologias de ensino que favoreçam a aprendizagem do aluno. Metodologias essas que tornam o aluno um ator da sua própria aprendizagem, que ele deixe de ser um agente passivo e passe a ser um sujeito ativo na sua educação. Analisando o histórico do ensino da geometria, desde o seu surgimento no Egito, com as necessidades agrícolas, até o movimento da matemática moderna no Brasil, que teve início em 1960. Com o início da matemática moderna, aconteceu um abandono do ensino da geometria. A geometria antes era mais baseada nos ensinamentos de Euclides, na geometria euclidiana. Com a matemática moderna, que tinha como proposta trabalhar de maneira conjunta a aritmética, a álgebra, a geometria e a trigonometria de maneira única, interligando todos esses conhecimentos. Mas esse movimento ele não deu certo no Brasil. Os professores não conseguiram se adaptar a essa nova matemática e acabaram por abandonar a geometria. A Lei de Diretrizes e Bases de 1971 favoreceu mais ainda esse abandono, porque ela permitia que as escolas pudessem escolher os conteúdos a ser trabalhados. Nessa época, os professores que não se sentiam preparados ou não gostavam de ensinar geometria acabaram tirando ela do seu currículo. Hoje, existe uma abordagem construtivista que busca resgatar o ensino da geometria no Brasil, através de novas metodologias, como oficinas pedagógicas, uso de material manipulável, softwares educacionais que possibilitem umas atividades dinâmicas mais voltadas para a aprendizagem do aluno. Vamos falar um pouco agora da teoria de Svanhari, que é a teoria utilizada para a elaboração do trabalho, das atividades propostas. Essa teoria foi criada por um casal de holandeses, em suas teses de mestrado. Eles buscavam conhecer por que os estudantes não conseguiam aprender de maneira adequada, ao mesmo tempo que procuravam solucionar esse problema através de estudos e atividades diferenciadas. Essa teoria se caracteriza por 5 níveis. O nível 1, que é o nível do reconhecimento. Os alunos reconhecem as figuras visualmente por sua aparência global, reconhecem triângulos, quadrados, paralelogramas, entre outros, por sua forma, mas não identificam as propriedades de tais figuras. Então, ele reconhece apenas os polígonos, mas eles não sabem diferenciar, classificar eles de uma maneira diferente. Mudou a posição do paralelogramo, eles não conseguem visualizar que é um paralelogramo. No nível 2, o nível da análise, os alunos começam a analisar as propriedades e aprendem a terminologia técnica adequada para descrevê-las, mas não correlacionam figuras ou propriedades das mesmas. Por exemplo, eles aprendem as propriedades do retângulo, mas eles não sabem, não classificam o quadrado como retângulo. Eles têm as mesmas propriedades, mas para os alunos o retângulo é só aquela figura com os 4 lados e com lados opostos paralelos iguais. Eles não classificam o quadrado como sendo retângulo. No nível 3, que é o nível da ordenação, os alunos já realizam a ordenação lógica das propriedades de figuras,
correlações entre as figuras. Por exemplo, a inclusão das classes. O que eu acabei de falar vai acontecer no nível 3. Ele aprende a propriedade dos retângulos, aprende as propriedades dos quadrados e ele já consegue identificar através das propriedades que um retângulo também pode ser, que um quadrado também pode ser retângulo. O nível 4, que é o nível da dedução, os alunos começam a desenvolver sequências mais longas de enunciados e a entender a significância da dedução, o papel dos axiomas, teoremas e provas. O nível 5 não foi colocado aqui porque não se encaixa dentro do nível que pretendemos trabalhar, que é a educação básica. O nível 5 ele é mais utilizado para alunos de universidade. Nessa pesquisa foi feita uma análise da situação atual do ensino da geometria. Essa análise ela foi realizada nos municípios de Santana do Ipanema e Posto das Trincheiras, cidades do qual eu trabalho e conheço um pouco. Para realizar essa análise foi feita uma entrevista com os docentes. Essa entrevista teve como objetivo conhecer a concepção dos professores, suas compreensões a respeito do ensino da geometria, a frequência com que eles abordam seus conteúdos e as ferramentas de ensino mais utilizadas por esses professores no processo de ensino-aprendizagem. O público-alvo são os professores do ensino fundamental 1 das cidades que eu já falei. O primeiro item que procurou se conhecer na entrevista foi a frequência com que esses professores abordam os blocos matemáticos. De acordo com a entrevista e o gráfico que aqui está, a gente observa a ênfase que esses professores dão ao bloco números e operações, enquanto que o desprezo que eles apresentam pelo ensino da geometria, que é o espaço e forma. Se a gente analisar, enquanto quase que 90% desses professores utilizam com frequência, ensinam com frequência o bloco números e operações, menos de 50% trabalham os outros itens dos blocos. Analisando ainda, a gente vê que o espaço e forma é trabalhado às vezes por esses professores didáticos. Então a gente percebe um desprezo por parte desses professores no ensino da geometria. Esse é um dos grandes fatores que faz com que a gente pense por que os nossos alunos chegam ao 6º ano sem os conhecimentos geométricos. O que comprova aqui é que esses professores eles não dão devida importância ao conteúdo. Por isso, nossa realidade é de alunos que não reconhecem as formas geométricas no 6º ano do ensino fundamental. Analisando as ferramentas de ensino usadas para o ensino do espaço, do bloco espaço e forma, né? Quando eles são usados, a gente observa também que as ferramentas didáticas mais utilizadas é o quadro negro e o livro didático. E em terceiro plano, a gente tem o uso do material concreto e resolução de problemas. Dá para constatar aqui que, além de poucos usados, como tinha no gráfico anterior, apenas aproximadamente 5% dos professores dizem que usa com frequência esse bloco, mas quando ele é usado na maioria das vezes, a metodologia é o uso do quadro branco e do livro didático. Nada favorável para os alunos que estão em um nível inferior ao nível abordado pelo conteúdo do módulo do livro didático. O terceiro item avaliado procurava saber se esses professores conhecem a teoria dos Van Hayes. Todos os professores alegaram não conhecer a teoria. O quarto questionava esses professores sobre o desejo de conhecer novas metodologias aplicadas ao ensino da geometria. Apenas um desses entrevistados disse não sentir o desejo de conhecer novas informações a respeito do tema, mas os demais entrevistados mostraram-se animados para receber novas informações. O último item avaliado por esses professores é a avaliação do bloco espaço e forma na região. A grande maioria dos professores entrevistados reconheceu que o ensino do bloco espaço e forma não vem sendo abordado de maneira satisfatória, melhor dizendo, não atende às necessidades reais dos discentes, mas houve também respostas como satisfatório e bom. O que é que a gente pode
pode analisar a partir desses questionários, né? Que esses professores atuantes nessas duas cidades do interior de Alagoas, eles não valorizam o ensino da geometria. Talvez eles nem conheçam a sua importância para o desenvolvimento desses alunos, tanto na própria matemática como no conhecimento de vida que eles podem adquirir. E que os poucos que costumam trabalhar esse tema, eles não trabalham de maneira satisfatória, eles não procuram produzir conhecimento, eles não procuram favorecer a aprendizagem desses alunos. Quando ele resolve trabalhar como principal ferramenta o quadro branco e o livro didático, eles estão excluindo alguns alunos. Se a maioria dos alunos já tem dificuldade em alcançar o nível desejado, como é que eles vão alcançar as atividades propostas pelo livro didático? A partir da análise feita com os questionários dos professores, eu tive a ideia de pesquisar o resultado divulgado pela última Prova Brasil, que é a prova realizada pelo Ministério da Educação a cada 2 anos, para analisar o desempenho dos estudantes brasileiros em matemática e em língua portuguesa. A gente pode constatar, nesse último ano de 2013, que é o que a gente tem aqui, que quase 20% dos estudantes de Santana do Ipanema e Poço das Teixeiras, eles não estão classificados nem no nível 1 da tabela de níveis apresentados pela prova. Essa prova é dividida em 10 níveis, então a gente constata um número muito alto de estudantes abaixo do nível 1. Quando a gente analisa esses estudantes abaixo do nível 1 com o nível 2, 1 e 2, tanto em Santana do Ipanema como em Poço das Teixeiras, a gente tem quase 60%, aproximadamente 60% dos estudantes atingem apenas o nível 2. Vale lembrar que o nível 3, que é a partir dele que começa a se cobrar o conhecimento do bloco espaço e forma. Para um aluno ser classificado no nível 3, no bloco espaço e forma, ele precisa conhecer os polígonos, suas principais características e sua nomenclatura, além de saber localizar um plano, um objeto ou um ponto. Nesse caso, a gente observa que mais da metade dos estudantes brasileiros eles não têm o conhecimento básico em geometria. Brasileiros não. Da cidade de Santana do Ipanema e Poço das Teixeiras. Quando a gente analisa o perfil do estudante em Alagoas, a gente vê que existe uma melhora nesses índices. Apenas uma melhora, mas a situação ainda é grave. Se tratando de Brasil, a melhora é maior, mas não é nada favorável para esses estudantes. Aqui a gente tem o comparativo das médias das cidades de Santana do Ipanema, Poço das Teixeiras, Alagoas e Brasil. A gente observa ainda que o desempenho desses estudantes em Santana do Ipanema é muito inferior ao desejado. Apenas a nota da prova de ciência do quinto ano é 163,17. A Poço das Teixeiras, 166,93. A diferença não é tanto quando a gente compara com Alagoas e Brasil. Então, isso comprova o quanto deficiente está o ensino da matemática, especialmente o ensino da geometria. Uma vez que esses estudantes eles são classificados, da sua grande maioria, até o nível 2, nível que não se cobra conhecimento geométrico. A proposta didática para esse trabalho é proporcionar aos estudantes, através de oficinas pedagógicas, atividades com a finalidade de tornar o estudo de alguns tópicos da geometria mais dinâmico, prazeroso e, acima de tudo, acessível ao nível intelectual dos alunos do ensino fundamental, tornando os estudantes agentes ativos da própria aprendizagem. O que é que se busca com esse trabalho? A produzir uma aprendizagem significativa para esses estudantes, incentivá-los através de atividades dinâmicas e atraentes. E, acima de tudo, que essas atividades estejam no nível intelectual deles. Segundo a teoria dos know-hows, segundo esse casal de holandeses, o estudante que encontra-se no nível inferior jamais conseguirá aprender um nível mais elevado.
Para realizar esse trabalho, foi escolhido um turno do 6º ano, com 30 estudantes, e foi realizado um trabalho de atividades durante 12 horas. A sequência de atividades foi estabelecida do seguinte modo. Primeiro foi realizada uma atividade de diagnóstico. Qual o objetivo dessa atividade? Avaliar o nível de aprendizagem desses estudantes, analisar o grau de dificuldade deles, para que a partir das suas dificuldades se pudesse elaborar atividades respeitando os seus limites e produzindo uma aprendizagem melhor. Para isso foi feita uma aplicação de questionário elaborado no intuito de verificar a concepção dos alunos a respeito de conceitos geométricos, dificuldades que apresentam em relação a esses conceitos, e identificar os níveis de aprendizagem da geometria dos discentes, através da teoria de vantagens. Esse questionário, ele procurava conhecer, primeiro, a opinião desses estudantes, o que eles conheciam por matemática, o que eles conheciam por geometria, conhecer também se eles faziam uso, durante anos anteriores, de softwares matemáticos em sala de aula. Após a resolução desse questionário, comprovou-se que quase 23 alunos eles estavam abaixo do nível 1. E apenas 7 deles eram considerados no nível 1, segundo a teoria de Vantagens. O que significa isso? Que a grande maioria desses estudantes, eles não reconhecem as formas geométricas, que eles não reconhecem triângulos, que eles não reconhecem quadrados, que eles não reconhecem paralelogramas. E além de reconhecer, eles também não sabem suas propriedades. Apenas 7 alunos, dentre esses 30, eles podem ser classificados no nível 1. A oficina pedagógica. Para realizar a oficina pedagógica, precisou de alguns materiais, câmera fotográfica, folha de papel, lápis, papel 40, computador com software GeoGebra, DataShow, modelos de prismas, pirâmides, cone, algumas superfícies poligonais e não poligonais, além do cilindro de cera, de sabão, bolinha de isopor ou de plástico, linha grossa, clipes retorcidos, superfície retangular dobrada. A metodologia. As atividades foram elaboradas e planejadas segundo a teoria de Van Hayek, seguindo as 5 etapas de aprendizagem: questionamento e informação, que era o primeiro momento que o professor tinha com seus alunos. Nesse primeiro momento, o professor procurava ouvir a opinião deles, conhecer os assuntos que eles já sabiam, orientação dirigida, explicação, orientação livre e integração. A primeira atividade realizada foi a excursão ao supermercado, um museu e uma igreja de uma cidade vizinha, a Poço das Teixeiras. O objetivo dessa atividade era aproximar os alunos da geometria, fazendo-os perceber as diferentes formas geométricas presentes ao seu redor, na natureza, no trânsito, supermercados, igrejas e praças. Além de voltar ao passado, observando as formas existentes na atividade durante a visita ao museu. Para realizar essa atividade, a gente reuniu os estudantes na escola. Reunimos 23 alunos e todos não puderam ir no horário contraturno para realizar as seguintes etapas. A primeira etapa era observar e fotografar as formas geométricas encontradas durante a excursão. Antes de iniciar a excursão, os alunos receberam uma lista de atividades. Dentre essas atividades, eles iriam observar e fotografar as formas que eles iam encontrando. Eles já iam fazendo essa atividade no trânsito, à medida que iam passando por placas, fachadas de lojas, eles já iam identificando as figuras que eles estavam vendo. Iam anotando as figuras que eles conheciam. As que não conheciam, eles sempre perguntavam o nome. A gente também procurou estabelecer relações do cotidiano do aluno com as formas geométricas.
A ideia era fazer com que os alunos percebessem que essas formas geométricas elas fazem parte do dia a dia deles. Incentivamos também a observar diferenças ou semelhanças na forma dos objetos, identificar as formas geométricas mais frequentes nos lugares observados, observar a maneira como essas formas são empilhadas nos supermercados, observar a maneira como as formas aparecem na natureza e arquitetura. Nessa primeira atividade, no momento que a gente já saiu da escola, os alunos já iam se deparando com as placas de trânsito, já iam tendo a curiosidade de perguntar que placa era aquela, que formato ela tinha. Poucos alunos já reconheciam o círculo, o losango, o retângulo, mas a sua maioria eles não sabiam. Eles identificavam, confundiam muito o quadrado com o retângulo, eles não sabiam diferenciar. Foi observado também a disposição dos bancos das igrejas e das praças, e eles respondiam à atividade proposta, que é a atividade que foi entregue antes de sair para a excursão. Produziam slides ou cartazes com fotografias da excursão. Aqui tem alguns registros de desenvolvimento. Então, no primeiro momento, ainda no ônibus fazendo a viagem, já que esses alunos eles estudam na cidade de Poço das Xixeiras e as atividades foram desenvolvidas na cidade vizinha Santana do Ipanema. Por que foi escolhida Santana do Ipanema? Porque Poço das Xixeiras é uma cidade muito pequena, onde os supermercados, na verdade, são mercadinhos e possibilitava a visita desses alunos por ser um espaço apertado. Ao chegar no supermercado, eles puderam observar as formas existentes na natureza, as formas existentes nos frutos, nas frutas, e observar como esses sólidos são empilhados. Essa atividade foi muito interessante porque eles puderam participar ativamente, eles manuseavam os sólidos. Eu pedi que eles observassem como esses sólidos eram empilhados, para que eles percebessem que alguns sólidos não podiam ser apoiados em todas as posições, que é o caso do cilindro. Eles têm que ser colocados apoiados na superfície plana, senão eles iam virar. À medida que a gente ia fazendo essa atividade, os alunos iam questionando, perguntando, participando. Alunos que raramente participavam durante as aulas, eles mostraram-se mais interessados. A atividade 2 é a observação e classificação dos objetos em planos e não planos. O objetivo é compreender a diferença dos objetos planos e não planos através da visualização e observação das formas e características dos objetos, com o uso da manipulação. Ao determinar o critério para a separação dos objetos, os discentes foram forçados a observar padrões e criar estratégias de separação. Nesse primeiro momento, os alunos recebiam sólidos, um kit com sólidos, prismas, pirâmides, cilindro, esfera. Além desses sólidos, eles recebiam também superfícies poligonais, não poligonais, recebiam um pedaço de linha e um pedaço de arame. No primeiro momento, eu solicitei que eles observassem as formas recebidas. A partir dessa observação, eles iam discutir em grupo a respeito das diferenças e semelhanças dos objetos. Após a discussão, eles tinham que criar um critério para separar esses objetos em duas categorias. Tentar descobrir, depois disso, os critérios usados pelos demais grupos. Então, inicialmente, cada grupo, que foi composto de 6 alunos, eles recebiam esse kit de material, observavam os objetos e tinham que criar um critério para separar em duas categorias. Nesse primeiro momento, eles iam pensar e criar o critério que eles achassem que fosse adequado, e tentar descobrir o critério dos demais colegas. Após algumas tentativas e após solicitar que eles expressassem a maneira que eles usaram para separar os objetos,
eu fui fazendo com que eles percebessem que aquele critério não era o ideal, né? Eles não conseguiram dividir os grupos em objetos planos e não planos. A partir dessa classificação dos objetos planos e não planos, a gente realizou uma produção coletiva de cartaz e a síntese do conteúdo. Aqui a gente tem os registros de atividade 2, né, os alunos com os objetos e fazendo a manipulação. O que eu achei interessante foi que nenhum grupo conseguiu, na verdade, separar os objetos planos e não planos. Mas teve um grupo que conseguiu separar entre os objetos que ficam em pé e os objetos que não ficam. Os objetos que são fáceis de pegar e os que não são fáceis de pegar. Eles consideravam fáceis de pegar os objetos não planos e os difíceis de pegar os objetos planos. Mas gerou muita dificuldade em relação à linha, o barbante e o retângulo dobrado, porque foi solicitado também na atividade que eles tinham que desconsiderar a espessura do arame, da linha e do papel. E eles ficaram com muita dúvida, porque eles não sabiam o que necessariamente era a espessura. Após algumas discussões e explicações sobre como desconsiderar a espessura, eles conseguiram entender e fazer a classificação. A terceira atividade é bem semelhante à anterior, só que os alunos teriam que dividir agora em objetos unidimensionais, tridimensionais e bidimensionais. O objetivo é compreender a classificação dos objetos em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, através da observação e manipulação dos mesmos. As etapas da atividade são bem parecidas com a anterior, com uma única diferença. Agora eles precisavam descobrir, usar 3 critérios para fazer a separação dos mesmos. A atividade 4, ela buscava a divisão dos corpos geométricos em poliedros em corpos redondos. O objetivo, classificar os objetos em poliedros ou corpos redondos, observando as semelhanças de diferenças presentes na forma, o comportamento desses solos ao serem colocados em superfície plana, inclinada e observando a secção dos solos. Para realizar a atividade, esses alunos receberam agora apenas os poliedros e os corpos redondos. Cada grupo que recebia esse material, eles iam discutir a respeito das diferenças e semelhanças dos objetos. Iam usar um critério para separar em 2 categorias. Tentar descobrir também os critérios utilizados pelos demais grupos. Ao realizar essa atividade, após realizar essa parte da atividade, de ouvir os alunos, eu apresentei também outra estratégia, que seria colocar os solos em cima de uma superfície inclinada para ver o movimento que eles iam realizar. E eles puderam observar que à medida que a gente colocava o sólido, se ele deslizasse, ele seria um poliedro. Quando ele rolava, um corpo redondo. E também observar as secções paralelas às bases desses solos, né? Eles realizaram cortes, a partir desses cortes eles puderam constatar que os cortes dos corpos redondos eles eram círculos ou circunferências e dos poliedros eles eram superfícies poligonais. A partir daí, a gente classificou os solos em poliedros ou corpos redondos e fizemos uma produção coletiva de cartaz. Em seguida, a síntese do conteúdo. A atividade 5 era estudando a planificação dos solos. O objetivo é compreender a definição de planificação dos solos, percebendo as diferenças que os solos apresentam através da observação e manipulação dos mesmos, além de compreender a relação entre os solos e as figuras planas, a definição de aresta, vértice e face dos solos geométricos, e ainda a nomenclatura dos mesmos. Para realizar a atividade, foi entregue a cada grupo alguns solos geométricos.
solicitado que eles dessecassem os sólidos, ou seja, que eles abrissem os sólidos nas dobras, para que a partir dessa abertura eles conseguissem compreender a definição e observar a planificação dos mesmos. A partir dessa planificação, a gente pôde explorar os polígonos que estavam presentes, seus nomes e suas características. Nessa atividade, também começamos a explorar o conceito de face, aresta e vértice, que até então era tratado como lado, dobra e pontinha. A gente começou a trabalhar os nomes e as definições matemáticas. E aproveitamos também para explorar o conceito de prisma e pirâmide, já que na aula anterior ele já tinha diferenciado os poliedros de corpos redondos. A partir disso, fizemos uma produção coletiva de um cartaz. Nessa produção, cada grupo ia completando cartaz conforme o modelo, ele ia colocando a planificação ou o solo, já quando estava faltando, a planificação e anotando o número de vértices, faces e arestas. A última atividade realizada foi o uso do software GeoGebra para a construção dos poliedros de Platão. O objetivo dessa atividade é compreender as propriedades e planificações dos poliedros de Platão, número de faces, de vértices e arestas, além de necessitar a visualização das diferentes vistas de sólidos, já que o GeoGebra permite a movimentação dos mesmos. Antes de começar a atividade, foi realizado um histórico sobre os sólidos de Platão e suas principais propriedades. E foi explorada algumas ferramentas do software para a construção dos sólidos e de suas planificações. Após isso, os alunos ficaram livres para construir sólidos de Platão e suas respectivas planificações e resolver a atividade elaborada que foi entregue. A partir da realização dessas atividades, foi realizado um questionário final, elaborado no intuito de comprovar a melhoria da aprendizagem dos centros dos conteúdos estudados, através das ferramentas usadas, e reclassificar os alunos em relação ao nível de aprendizagem da geometria dos discentes, através da teoria de Van Hayek. Nesse resultado, a gente pode constatar que não tínhamos mais nenhum aluno abaixo do nível 1, como a gente tinha a grande maioria. Conseguimos obter 17 alunos, conseguimos classificar 17 alunos no nível 1, 9 no nível 2 e apenas 4 no nível 3. Não foi um avanço maravilhoso, mas em relação ao que a gente encontrou no início da atividade, a gente pode verificar que pelo menos grande maioria conseguiu mudar de nível, avançar de um nível para outro. Esse resultado não quer dizer, por exemplo, que o aluno que estava abaixo do nível 1 ele foi diretamente para o nível 3. Se um aluno estava abaixo do nível 1, antes de chegar no nível 3, ele tinha que adquirir o conhecimento necessário no nível 1 para chegar ao nível 1, depois necessário para chegar no nível 3, posteriormente o 3. Já que essa teoria não permite, por exemplo, que um aluno pule do nível 1 para o nível 3 sem ter passado pelo nível 2. Considerações finais. Por meio da realidade encontrada, identificamos que poucas as mudanças ocorridas ao longo dos anos no ensino da geometria, que professores ainda dão maior ênfase ao ensino do bloco, números e operações, deixando de explorar o bloco, espaço e forma com a atenção e dedicação necessária, além de fazer uso de uma metodologia pouco eficiente para a aprendizagem dos alunos. Ao avaliar todos os pontos identificados, chegamos a uma conclusão, que a inserção da geometria no cotidiano da sala de aula ainda está distante da realidade, até porque os professores atuais não têm formação com suporte para o trabalho efetivo com a geometria. Ao realizar a oficina em sala de aula, as atividades foram desenvolvidas em grupo. Cada experiência foi se percebendo com o desenvolvimento das atividades e que a interação entre os alunos ia aumentando,
possibilitava maior compreensão das atividades, cujo objetivo era identificar e classificar os objetos em questão. Fator esse que, sem dúvida, contribuiu para o resultado excelente. A realização desta pesquisa foi excepcional para a minha vida profissional. Até me instiga a realizar oficinas com professores dos anos iniciais do ensino fundamental e, posteriormente, com docentes dos anos finais do ensino fundamental, com propósito de plantar uma sementinha nas transformações para os processos de ensino e aprendizagem. Realizar essa atividade, para mim, foi um grande desafio, porque sempre me deparava com os alunos no sexto ano, muitos, às vezes, até sem saber ler, sem conhecimento matemático satisfatório para cada série, e sempre me perguntavam o que fazer para melhorar a aprendizagem desses alunos, que tipo de atividades devem ser elaboradas. Percebia-se claramente que ensinar o conteúdo de uma maneira além do que o aluno pudesse compreender não significava avanços. A gente tinha um grande número de alunos abaixo do nível indicado para cada série. Trabalhar com livro didático não era suficiente, precisava-se buscar novas alternativas, novas metodologias que atendessem ao solicitado. Então, fazer essa proposta foi muito interessante para mim por isso. Mas acredito que o trabalho ele não pode ficar por aqui. Precisa se investir também na educação matemática, nas séries iniciais do ensino fundamental, para que esses alunos cheguem ao sexto ano com condição adequada de melhorar o seu desempenho durante as aulas. Reservas bibliográficas. Muito obrigada.